Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta à plataforma do Projeto Aspira. Aqui quem fala é o professor Hilário Xavier, professor de História aqui do Projeto Aspira. Estou de volta, empolgado como sempre, para ministrar mais alguns assuntos importantes do edital do Barro Branco. Hoje eu vou falar de Era Vargas e também falaremos sobre a República Populista, duas partes importantíssimas do edital de História do Brasil do Barro Branco. Na aula passada, eu terminei explicando para vocês a Revolução de 30, que foi o processo que levou Getúlio Vargas ao poder, dando início à chamada Era Vargas, que vai de 30 até 45. Cronologicamente, os historiadores dividem a Era Vargas da seguinte maneira: governo provisório, de 1930 a 34, governo constitucional, de 34 a 37, e o Estado Novo, de 37 até 45. A primeira fase recebe o nome de governo provisório porque quando Getúlio tomou o poder em 30, ele mesmo disse que era em caráter provisório. Ele prometeu que devolveria o poder à normalidade quando ele afastasse do poder os elementos corruptos da política do café com leite. Acontece que o tempo foi passando e o provisório do Vargas acabou virando 15 anos de Era Vargas. Então, o governo provisório vai de 1930 até 34. O constitucional, de 34 a 37. E o Estado Novo, de 37 até 45. Bora falar um pouquinho de cada período. Quando Getúlio tomou o poder em 30, logo de cara ele mostrou a que veio e exonerou os governadores de estado, mandou embora os governadores de estado, e ele criou um cargo novo chamado de interventor federal. Vários interventores federais. O Getúlio esparramou pelo Brasil afora aliados políticos dele, Getúlio, pessoas importantes que auxiliaram a sua chegada ao poder. Obviamente que ele se cercou de pessoas de sua confiança. O Getúlio, também no período do governo provisório, ele criou ministérios importantes, como o Ministério do Trabalho. O Getúlio fez carreira no trabalhismo. Não é à toa que ele entrou para a história com o título de o pai dos pobres. Porém, contudo e todavia, quando Getúlio tomou o poder em 30, ele mesmo prometeu que era em caráter provisório, que em breve ele convocaria novas eleições e que ele iria autorizar a criação de uma nova Constituição para o Brasil. O problema é que em 1932, 2 anos haviam se passado da chegada do Getúlio ao poder, e São Paulo, que até então era o estado hegemônico, foi posto de escanteio desde o momento que o Getúlio chegou ao poder. E a elite paulista estava descontente com essa permanência do Getúlio no poder. E os ânimos começaram a se acirrar aqui no estado de São Paulo, pedindo a reconstitucionalização do Brasil e a convocação de novas eleições. Depois de um episódio, um conflito entre forças anti-getulistas e apoiadores do Getúlio na região central de São Paulo, desse conflito, alguns jovens paulistas morreram. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, o famoso MMDC, lá no longínquo 23 de maio de 1932. Acabou de completar 90 anos aí da Revolução de 32. Com a morte desses jovens paulistas, os ânimos ficaram ainda mais acirrados em São Paulo e os paulistas começaram a se organizar em armas para lutar contra o Getúlio Vargas, cobrando dele a reconstitucionalização do Brasil. As batalhas começaram em 9 de julho de 32, por isso que 9 de julho é feriado no estado de São Paulo, e depois de 3 meses de luta, os paulistas se renderam. São Paulo pegou em armas na chamada Revolução Constitucionalista de 32, cobrando do Getúlio eleições democráticas e uma nova Constituição. Se eu fosse você, ficaria esperto. Você vai prestar uma prova em São Paulo
tradicionalista, para oficial da Polícia Militar, e a Revolução de 32 é um dos momentos de maior orgulho na história dos paulistas e paulistanos. Apesar da derrota no campo de batalha, os paulistas lograram êxito porque o Getúlio convocou uma Assembleia Nacional Constituinte, a Constituição ficou pronta em 1934, marcando o início da fase constitucional da Era Vargas, porque o Vargas, dentro da Assembleia Constituinte, conseguiu se eleger presidente por mais 4 anos. Por isso que de 34 a 37 é chamado governo constitucional da Era Vargas. Essa Constituição de 34 ela é importante porque foi nela que o Vargas começou a sacramentar as leis trabalhistas e também na Constituição de 34 foi concedida a igualdade jurídica entre homens e mulheres e o voto feminino, que já existia no Código Eleitoral desde 32, ele foi posto também no corpo da Constituição, permitindo o voto feminino. As mulheres podiam se candidatar e também participar do processo democrático. Bom, o governo constitucional da Era Vargas, que vai de 34 a 37, ele foi marcado pela polaridade ideológica, a mesma que estava rolando na Europa. Aqui, no Brasil, existia um conflito entre a extrema-direita e a extrema-esquerda. A extrema-direita era representada pela AIB, Ação Integralista Brasileira. Era um grupo fascista que foi fundado pelo jornalista Plínio Salgado. Eles tinham um discurso ultranacionalista e ultraconservador, anticomunista e antiprogressista. E do outro lado tinha a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que era uma organização que reunia militantes da esquerda, sob o comando de Luiz Carlos Prestes, o mesmo que liderou a coluna Prestes na época do tenentismo. O discurso deles era o padrão, né? Reforma agrária, o fim da propriedade privada, a implantação da ditadura do proletariado. E esses dois grupos criaram um clima de conflito político que o Getúlio soube aproveitar para se manter no poder. Em 1935, em novembro de 35, os comunistas tentaram dar um golpe de Estado, que acabou fracassando, entrou para a história com o nome de Intentona Comunista, sob o comando do Luiz Carlos Prestes e da sua mulher, a revolucionária comunista Olga Benário Prestes. O clima de conspiração estava no ar e o Getúlio soube aproveitar como ninguém. Ele havia marcado eleições para 38, e todos os partidos se articulando, achando realmente que o Getúlio cumpriria com a palavra. Enquanto isso, ele pediu para integrantes do Exército, apoiadores do Getúlio de alto escalão, para que eles elaborassem um plano, e esse plano recebeu o nome de Plano Cohen. E era uma conspiração comunista da União Soviética para derrubar o Getúlio, libertar o Prestes da cadeia e implantar o comunismo no Brasil. Só que o plano era totalmente fake, né? Igual uma nota de R$25. Só que o Vargas usou o plano Cohen, esse plano fajuto, forjado, para cancelar as eleições, para caçar os partidos políticos e opositores e para implantar um estado de exceção, para implantar um golpe de Estado que deu início ao chamado Estado Novo, que é o período autoritário da Era Vargas. Logo após, em novembro de 37, quando Getúlio deu esse golpe de Estado, usando o plano Cohen como desculpa, o Getúlio ele cancela a antiga Constituição de 34 e coloca em vigor uma nova, que foi inspirada na polaca, a Constituição Fascista da Polônia. O Getúlio concentrou poderes, fechou o legislativo, acabou com a figura de vice-presidente, acabou com bandeiras e hinos estaduais e colocou o movimento operário sob o controle do Estado no chamado sindicalismo pelego, ou como queira, no corporativismo. No Estado Novo, um dos principais organismos que o Getúlio criou, tome nota disso, pode ser que caia na prova do Barro Branco, Getúlio criou o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era um poderoso organismo de propaganda do governo Vargas e ao mesmo tempo de censura contra opositores. E, como todo governo autoritário, Getúlio tinha um organismo de propaganda e censura bastante eficiente, e nesse caso foi o DIP.
No Estado Novo, o Vargas deu início a uma política de industrialização do país, ao passo que ele também aprofundou as leis trabalhistas sob o controle do Estado, dentro da famosa CLT, o Código Trabalhista Brasileiro. E um dos episódios mais importantes do Estado Novo foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Getúlio, apesar de ter fortes tendências fascistas, o Brasil acabou lutando ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial, em razão do torpedeamento de navios brasileiros por parte de submarinos de guerra da Alemanha nazista. A Alemanha nos atacou em razão da nossa parceria comercial com os Estados Unidos do presidente Roosevelt. Inclusive, os americanos construíram para o Brasil a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E após esse ataque nazista, o Brasil declarou guerra às forças do eixo e o nosso país mandou para a guerra, e para mim isso é motivo de muito orgulho, o Brasil mandou a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, 24.500 soldados e 500 pilotos da FAB, 25 mil homens que lutaram no teatro italiano da guerra. O Brasil lutou em auxílio ao exército americano contra as forças do eixo. Lutamos pela democracia. Porém, essa participação do Brasil na guerra abriu espaço para a queda do Getúlio, porque as pessoas se questionavam: como pode o Brasil lutar na guerra contra o nazifascismo, sendo que aqui o Getúlio governava de maneira autoritária com características fascistas? A imprensa, intelectuais e até mesmo alguns setores do exército que no passado auxiliaram Getúlio a sua chegada ao poder, começaram a pedir a saída do mesmo. O Getúlio ainda tentou uma manobra, ele pediu que os seus apoiadores fossem para as ruas para fazer pressão em um movimento de massa que entrou para a história com o nome de queremismo, porque essas pessoas tinham frases de efeito do tipo "queremos Getúlio". Os seus apoiadores pediam a convocação de uma nova eleição e de uma nova constituinte, porém com Getúlio Vargas participando de ambos os processos. O exército se antecipou, aumentou a pressão e forçou a renúncia do Getúlio em 1945. Como não tinha vice-presidente no período do Estado Novo, o presidente do Supremo Tribunal assumiu provisoriamente, convocou novas eleições que foram vencidas pelo general Eurico Gaspar Dutra. A partir do Dutra, nós temos o início da chamada República Populista ou República Democrática, período que vai de 1946 até 1964, quando os militares depõem o presidente João Goulart e implantam o regime militar brasileiro. De 46 a 64, o Brasil teve o Dutra, Eurico Gaspar Dutra. Foi um contexto de Guerra Fria que ele tomou posse, né? E aqui no Brasil ele deu início a uma política de perseguição de comunistas aqui no plano interno, uma caça às bruxas. Ele lançou o Plano SALT, Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. Foi o Dutra que construiu a rodovia Presidente Dutra, a rodovia Rio-Bahia. E pós-governo Dutra, vem o Getúlio Vargas novamente. É a primeira vez que o Getúlio chega à presidência por via democrática. O Getúlio vai governar até 1954, quando ele comete suicídio. Nesse período aí que vai de 51 a 54, o Getúlio, quando voltou ao poder, voltou numa linha mais nacionalista, de defesa dos interesses do Brasil perante o capitalismo mundial. Ele deu uma guinada para a esquerda nos anos 50. Ele criou a Petrobras, teve que travar uma batalha para conseguir passar o projeto da Petrobras no Congresso, através da famosa campanha O Petróleo é Nosso. E quando agentes do seu governo tentaram matar o seu principal opositor, Carlos Lacerda, um líder conservador de direita, chefe da UDN, União Democrática Nacional, a culpa dessa tentativa de assassinato, que entrou para a história do Brasil com o nome de Atentado da Rua Toneleiro, desencadeou uma crise contra o governo Getúlio, não aguentando a pressão e sob a ameaça, de ser forçado a renunciar mais uma vez, o Getúlio cometeu suicídio no dia 24 de agosto
de 1954. Depois foi uma bagunça, né? O Brasil teve vários presidentes num curto intervalo de tempo. O Café Filho, o Carlos Luz e depois o Nereu Ramos. Porque o Carlos Luz teve um problema de saúde, ele era vice do Vargas, o Café Filho era vice do Vargas, teve um problema de saúde e se afastou. O Carlos Luz era presidente da Câmara dos Deputados, assumiu, mas acabou deposto, ameaçado de estar conspirando ali para implantar um golpe, né? E também, na sequência, veio o Nereu Ramos, que era o chefe do Senado. Ele terminou o restinho ali do governo do Vargas como presidente interino, convocou as eleições que foram vencidas pelo famoso Juscelino Kubitschek de Oliveira. O JK governa de 56 até o início dos anos 60. O seu legado, né, 50 anos em 5, era um político desenvolvimentista, ele queria expandir a indústria brasileira e fez crescer 80% a indústria brasileira no governo dele, e o seu maior legado foi a construção de uma nova capital federal em Brasília, era a sua chamada meta-síntese, a meta que fecharia lá o seu plano de desenvolvimentismo. Para ele, Brasília serviria para integrar o litoral com o interior. Ele construiu a rodovia Belém-Brasília, trouxe a indústria automobilística para o Brasil, porém, a um custo elevadíssimo, endividamento, inflação. O governo JK foi marcado por altos e baixos. A indústria e a urbanização do Brasil avançou anos-luz, porém, ele fez tudo isso a toque de caixa, endividou o Brasil de maneira considerável. Na sequência, vem o conservador Jânio Quadros, populista conservador, com o discurso de varrer a corrupção do Brasil, tinha uma vassoura como símbolo, né? E o Jânio Quadros ganhou com uma certa facilidade as eleições ali em 1961, porém, para espanto geral da nação, ele renunciou com 6 meses de governo, um governo estranho, onde, apesar do seu discurso de neutralidade na Guerra Fria, ele acabou se aproximando da esquerda internacional, ele condecorou o Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. O Jânio era um cara preocupado com rinha de galo e biquíni de mulher em praia, um governo estranho. Ele acabou renunciando sob forte pressão, acusado de ser simpatizante do comunismo. E o seu vice, João Goulart, o famoso Jango, esse sim tinha ligação com o trabalhismo, ligação com o varguismo, com a esquerda moderada até então. Quando o Jânio Quadros renunciou, o João Goulart estava em visita oficial à China comunista do Mao Tse Tung. Ele foi avisado lá na China que era o novo presidente do Brasil. Porém, o país quase mergulhou numa guerra civil, porque o exército, a UDN, né, que era a direita conservadora do Carlos Lacerda, não queria que o João Goulart tomasse posse de jeito nenhum. Porém, a esquerda, os trabalhistas, né, o Leonel Brizola, que era um político de esquerda, cunhado do João Goulart, ameaçou de dar início a uma guerrilha se o João Goulart fosse impedido de tomar posse. Para evitar que o país mergulhasse numa guerra civil, o Congresso propôs a implantação de um regime parlamentarista. O João Goulart tomaria posse, porém, ele seria fiscalizado de perto por um primeiro-ministro, até a realização de um plebiscito, e esse plebiscito é que tomaria a decisão se o parlamentarismo seria permanente ou se o Brasil retomaria com presidencialismo. O João Goulart voltou para o país, tomou posse naquele clima de tensão, inicialmente sob um regime parlamentarista, depois teve um plebiscito e o povo decidiu pela volta do presidencialismo. E o João Goulart recuperou plenos poderes. E o João Goulart elaborou um plano chamado de reformas de base, que foi mal recebido pela direita conservadora e pelo exército, porque eles acreditavam que era um plano comunista. O João Goulart propunha reforma agrária, reforma tributária, taxando grandes fortunas, ele pretendia estatizar multinacionais, ele colocou o Paulo Freire para chefiar a educação no Brasil, e para a Igreja Católica, para os grandes fazendeiros, banqueiros, industriais, para a UDN, Estados Unidos, toda essa galera considerava que o governo João Goulart era comunista, era um contexto de Guerra Fria,
Alguns países vizinhos passaram por processos parecidos, né? De governos populistas que pendiam para a esquerda. E aqui no Brasil, por conta das reformas de base, no dia 31 de março de 64, os militares deram início ao movimento de 64, que depôs o presidente João Goulart, pôs fim ao seu governo, alegando que ele pretendia comunizar o Brasil, e a partir desse momento, em 1964, nós temos o início do regime militar brasileiro. Mas isso é assunto para a próxima aula. Obrigado pela companhia de vocês até esse momento e até breve. Daqui a pouquinho estarei de volta com mais uma aula bacana aqui na plataforma do Projeto Aspira. Um abraço!